da petição inicial, que são os pressupostos da falência, ok? Então, se eu vou, e aqui a gente vai mais ou menos montar uma petição inicial com vocês, ok? Deixa eu abrir aqui o Word, que eu estava no Word. Bora lá. Então, a primeira regra, tá? Tem que ter uma petição inicial e tem que atender os requisitos dos 319 e 319 do CPC. E o 319 do CPC diz que a petição inicial indicará o juízo a que ela é dirigida. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Hoje eu vou alternar as telas com o Word, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é fazer o endereçamento da minha petição inicial. Aí você tem que ver a lei de organização judiciária de cada estado. Cada estado, cada tribunal de justiça que vai definir na sua lei de organização judiciária para onde esse processo vai ser distribuído. Se tem vara de falência, São Paulo, Rio tem vara de falência, Minas estava para criar, eu não sei se foi criado. Então, se tem vara de falência, esse processo vai para a vara de falência. Se tem vara empresarial, vai para a vara empresarial. Se não tem, vai para a vara civil geral, ok? Então, eu vou começar aqui. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, suponha que tenha vara empresarial. Da vara empresarial, vou colocar aqui entre aspas, de vara de falência, mas só para vocês saberem que se tiver vara de falência, tá? Vara de falência, vara civil, tá? Da comarca de X. De X. E esse é o endereçamento. Então, eu começo com o endereçamento, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer na petição inicial. Depois, a gente volta lá no 139, no 319 e vai ver. O juiz a quem é dirigido. Maravilha. O nome e os pronomes do estado civil, a existência de união estável, profissão, número de inscrição, cadastro no CPF, cadastro CNPJ, endereço eletrônico, agora mais importante ainda, já que que pode ter a citação eletrônica, ou seja, que eu posso citar por e-mail, tá? Isso é uma inovação da 14195, ok? Então, agora mais ainda. Domicílio e residência do autor e réu. Aqui, a gente vai começar a fazer duas diferenças aqui na minha petição inicial, tá? Primeira hipótese. Do próprio devedor pedir a sua falência, tá? E a segunda hipótese do credor pedir a falência do devedor, tá? Nesta primeira hipótese, do próprio devedor pedir a sua falência, isso nós chamamos de autofalência, tá? Autofalência porque ele mesmo pede a sua falência. Nesta hipótese, nós não temos réu. Nessa hipótese, se ele mesmo devedor, ele empresário está dizendo que ele não tem condição de pagar as suas dívidas, que ele empresário não tem condição de pagar, que não tem condição de continuar, de se erguer, de se recuperar. Então, nesta hipótese, não tem réu, é uma ação declaratória, é uma ação de jurisdição voluntária. Então, o devedor se qualifica. Então, eu vou para o devedor qualificado, tá? O devedor qualificado vem através disso. Vou colocar a sua advogada, que já estou no advogada, firmada perante Vossa Excelência, requerer autofalência, ok? E mesmo, tá? Pediu autofalência, ponto, ok? No caso do
credor pedir a falência. Então, o credor, deixa eu colocar aqui o devedor em caixa alta. No caso do credor pedir a falência, então aqui o credor qualificado vem pedir a falência do devedor e qualifica o devedor, ok? Pelas razões fáticas de direito abaixo, segue. Ok, até aqui? Dúvidas até aqui? Então, eu vou qualificar aqui. Aqui, no caso da autofalência, só qualifica o devedor. No caso da falência requerida pelo devedor contra o credor, eu vou qualificar tanto o devedor quanto o credor, ok? Voltando lá para 139. Os fatos e os fundamentos que a causa de pedir, a gente já vai ver a causa de pedir. O pedido também, que ele é vinculado ao pedido aqui é até mais fácil, tá? O pedido. Qual é o pedido aqui na autofalência? Tá? Vou colocar aqui. Causa de pedir. A gente já vai ver a causa de pedir. O pedido aqui é a própria que seja decretada a própria falência, ok? Aqui também a gente já vai ver a causa de pedir. Mas o pedido aqui é que seja decretada a falência do devedor. Ok? Estão acompanhando? Tá show de bola aí para vocês? Direitinho? Aí a gente vai ter o valor da causa, depois as provas e a opção ou não de realizar audiência de conciliação. Essa opção ou não de realizar audiência de conciliação na falência, ela não é aplicada, porque eu não posso ter conciliação, mediação ou nenhum meio de caminho para a falência, tá? A falência, ele é um sistema binário, sim, tá? Eu não tenho meio falido. Aquela unidade ali, ela é falida, mas essa unidade aqui não é falida. Nós vamos olhar para todo empresário e dizer, ele é falido ou ele não é falido. Não tem meio falido. Ele não pode ser falido, não tem julgamento parcial, tá? Julgo procedente em parte, julgo improcedente em parte. Não existe essa parte na falência. Ou ele é falido ou ele não é falido. Então, eu não posso abrir mão, e aí quando a gente fala de conciliação, quando a gente fala de acordo, de transação, de mediação, eu estou dizendo que as partes vão buscar o meio do caminho que seja adequado para todos, tá? Você usa técnicas para solucionar aquele conflito, para que as partes entrem no acordo, para que as partes possam chegar numa relação de meio. Na falência não tem esse meio, porque ou é no extremo não é falido, ou é no outro extremo ele é falido. Então, não tem essa audiência aqui não, tá? No caso aqui, ficou faltando o valor da causa e as provas. Bora voltar lá e colocar isso na nossa aqui, tá? Então, aqui eu vou ter o valor da causa, que a gente também já vai ver, e as provas, tá? Vou colocar aqui de vermelho. Eu já gosto de fazendo ele formatando, para depois, quando terminar, eu já estou com ele formatado.
Quando a gente fala aqui na autofalência em causa de pedir, ou seja, o fundamento, os fatos e os direitos que vão fazer ele pedir a própria falência, é a insolvência, tá? Ou seja, é a ausência, ele mesmo, empresário, reconhece a sua ausência de condição para efetuar o pagamento dos seus débitos com a totalidade dos seus ativos, dos seus patrimônios. Okay? Essa é a causa de pedir aqui do minha autofalência. Ok? Mas quando eu vou para a causa de pedir do devedor, do credor, quando o credor vai pedir a falência do devedor, eu tenho que observar o artigo 94 da Lei 11.101, tá? E esse artigo 94, ele diz o seguinte, são 3 as opções do 94, na verdade, 3 incisos do 94. O inciso 1, que fala da insolvência clássica ou a impontualidade. O inciso 2, que fala da execução frustrada. E o inciso 3, que fala dos atos de comércio. E isso, obviamente, vai repercutir nos meus outros processos, ok? Então, começando pelo 94.1. Sem relevante razão de direito, ou seja, sem nenhum motivo que o autorize para tanto, não paga. Ah, o que é o motivo que autoriza para tanto, professora? A prescrição, a decadência, falsificação de título, falsificação de assinatura, compensação, transação, tá? Dação em pagamento. Esses são alguns exemplos de situações que são relevantes razões de direitos, que são situações em que eu autorizo o não pagamento, tá? Que eu autorizo o devedor a não pagar. Se não está em nenhuma dessas situações, ele tem a obrigação de pagar a sua dívida no vencimento. Então, se não tem nenhuma dessas relações, não foi pago no vencimento, obrigação líquida. E aí, o que é uma obrigação líquida? Quem lembra o que é uma obrigação líquida? Ninguém lembra o que é uma obrigação líquida? Eu não lembro não, professor. Não, ninguém? Foi mais que alguém está travando ou só para Rodrigo? Aqui está normal. É só para você, Rodrigo. Ó, vocês precisam estudar a obrigação, tá? A obrigação líquida é aquela... Não vou dizer não. Por que vocês não perguntam para o Google? Só me estressei. Resistência, certeza, sim, avance, Norma. Vocês não perguntam? Perguntem para o Google o que é uma obrigação líquida. Bora lá. Vamos trabalhar com mais proatividade. Vamos buscar no Código Civil o que é uma obrigação líquida. Objeto determinado, exatamente. É aquela em que eu sei o que, onde e quando eu vou ter a obrigação.
Ou seja, eu tenho todos os elementos da obrigação. Uma obrigação líquida é aquela em que eu tenho todos os elementos da obrigação, tá? Materializada em título ou títulos executivos. Não precisa, pode ser um título só ou pode ser vários títulos, tá? Não precisa necessariamente ter um título. Isso não se depende só da leitura do inciso 1º, tá? Mas isso também está expresso no parágrafo 1º do artigo 94, que diz o seguinte: os credores poderão se reunir em litisconsórcio, tá? Facultativo, obviamente, tá aí, ó, no chat. Os credores podem reunir-se em litisconsórcio ativo facultativo, tá? A fim de perfazer o limite mínimo para o pedido de falência, com base no inciso 1 do caput desse artigo. Ou seja, então, eu posso, aí, título, tá? Ou títulos, esse título, ou títulos, não precisa ser um título só, nem de um único credor, pode ser mais de um credor. Protestado como a soma não ultrapasse 40 salários mínimos, tá? O mínimo valor é 40 salários mínimos na data do pedido. Isso é o que a gente chama de impontualidade clássica, tá? Ou insolvência. Não é necessário provar a inferioridade do ativo, não precisa provar que ele não tem essa condição de pagar, basta provar que o título está ali. Ah, acho que eu pulei aqui. Tem que estar protestado, já vou falar aqui. Dívida líquida em título executivo. Esse título executivo pode ser judicial ou extrajudicial, tá? Pode ser uma sentença, pode ser uma duplicata, pode ser uma letra de câmbio. Valor mínimo, 40 salários, tá? Pode reunir corredores, posso ter o litisconsórcio. E o protesto para fins de prova. Esse protesto tem que ser protesto para fins falimentares, tá? Esse protesto para fins falimentares está especificado no parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1º do caput desse artigo, o pedido de falência será instruído com títulos executivos na forma do parágrafo único do artigo 9 dessa lei, acompanhados em qualquer caso do respectivo instrumento de protesto para fins falimentares, tá? Parágrafo 3º do artigo 94, nos termos da legislação específica, que é a lei de protesto, na 492/97. Beleza? Motivo injustificado. Então, voltando aqui para a minha peça inicial, o documento do Word. Então, eu tenho aqui que a primeira causa de pedir é a impontualidade, tá? Ou insolvência. Artigo 94, inciso 1. Ok? Essa é a primeira causa de pedir, tá? Essa primeira causa de pedir, ela vai me dar o meu primeiro valor causa. Porque se eu peço, também vai me dar as primeiras provas. Porque se eu peço com base na impontualidade, tá? Se eu estou cobrando um título, no mínimo, ou títulos de no mínimo 40 salários mínimos, esse sol tá virando, tá me matando aqui, tá? Se eu peço com base em títulos, no mínimo 40 salário mínimo, mas a fundamentação é o título, então, a minha causa de pedir aqui, tá? Vai ser o valor do título. Ou títulos, certo? Então, aqui eu vou ter como valor de causa o valor do título ou o valor dos títulos. E a minha prova vai ser os títulos, o título ou títulos. Porque eu não posso provar essa minha obrigação de outra forma que não seja através dos próprios títulos.
Ok? Beleza? Acompanharam até aqui? Acompanhei, professora. Agora eu queria só que a senhora deixasse para poder eu copiar rapidinho. Depois eu dou isso para vocês. Tá bom. Tá? Se você está copiando o que eu estou escrevendo na tela hoje, depois eu salvo em PDF e mando para vocês. Tá? Então, voltemos aqui para segundo o artigo 94.2. A 94.2, a execução frustrada. Por que ela é frustrada? Porque o devedor se mantém silente, ele se mantém calado. Quando eu entro com uma ação de execução contra alguém, é porque alguém está me devendo. Ou eu acho que alguém está me devendo. Então, o que eu espero? Que ele pague, que ele nomeie bens à penhora, que garanta o juízo, ou que ele, no mínimo, discuta e diga, não tenho por que pagar, porque isso, porque aquilo outro, por quê? Então, eu espero que o devedor se defenda, que ele assuma que deve, ou que se defenda, diga as razões de motivo e a gente vai brigar na justiça. Como diz o povo, a gente vai brigar na justiça. Há essa expectativa. Mas, às vezes, o devedor fica silente. Às vezes, o devedor fica calado numa expectativa de que você abandone o processo, de que isso nunca chegue ao fim. Isso frustra a minha expectativa, por isso que chama de execução frustrada. E aí o 94.2 diz, executado por qualquer quantia, não paga, não deposita, não nomeia, e também você escreve aqui, não se defende, tá? De bem suficiente dentro do prazo legal lá da execução. Essa execução frustrada, eu vou ter que comprovar essa execução frustrada com, além da cópia do processo de execução, uma certidão emitida pelo cartório original da execução. É o que diz o parágrafo 4º aí da Lei 11.101, que vai dizer, na hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, tá aqui ó, no chat, tá? Tô lendo aqui no chat. O pedido de falência será instruído com a certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução, ok? Então, voltando lá para o meu negocinho, para o meu Word, para mim inicial, eu tenho aqui a segunda, a execução tá? Com o artigo 94.2, certo? Aqui, só aqui, meu povo, só uma coisinha. Aqui tem que ser maior que 40 salários mínimos, tá? Ok? Neste minha hipótese aqui, já, voltando aqui para a execução frustrada, 94.12, como eu entrei com a ação de execução prévia, e como a ação de execução prévia não precisa de valor, tá? E aí o valor é qualquer valor, porque a ação de execução não tem valor mínimo, então aqui é o valor da execução, é o valor cobrado na execução, que pode ser qualquer valor, tá? Não tem mínimo aqui. Porque eu venho de uma execução frustrada, certo? Aqui eu vou ter execução frustrada, que vincula justamente com esse aqui. Tá? E aqui eu vou ter como prova a execução
certidão emitida pelo cartório de origem da linha lá. Olha aqui. Beleza? Estão entendendo? Estão acompanhando? Então, na primeira causa de pedir, eu vou ter em pontualidade, artigo 94.1, que vai ter como valor de causa o valor dos títulos, de quanto for os títulos cobrados, tá? E aí pode ser um, pode ser mais, mas tem que ser maior a 40 salários mínimos. E a prova você faz com os títulos. Eu tenho que apresentar os títulos vencidos, não pagos e protestados para fins falimentares. Né? Na hipótese do 94.2 da execução frustrada, tá? Aí, na execução frustrada, eu tenho uma ação de execução que restou frustrada, o meu valor da causa é o valor da execução, e eu vou fazer a prova disso apresentando a execução e a... Traumatizou, foi que tadinho, pobrezinho, vocês são muito fracos. Tá? Meu povo, desde quando título de crédito traumatiza ninguém, título de crédito é gente fina. Fica até com dor no coração, o pobrezinho tá lá se revirando no túmulo. Então, na execução frustrada, eu vou fazer a prova apresentando a certidão e a execução e a certidão emitida pelo cartório, ok? A terceira causa de pedir, voltando lá para o meu PowerPoint, é o 94.3, que vai trazer os atos de falência, ou seja, as hipóteses de falência. Não fala um negócio desse enquanto eu bebo água, não, André, porque eu engasgo. Aí vocês vão presenciar a morte da professora ao vivo, tá? Práticas de ato, tá? São ações praticadas pelo devedor fora do plano de recuperação que indicam que ele está em uma situação de insolvência, tá? Ou que ele não quer pagar os credores. Os atos de falência são situações relativas, são juris tanto, não é juris et juris, não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. Cabe prova em contrário, ou seja, que o devedor não vai pagar todas as suas dívidas, ou seja, que ele está praticando atos que induzem a insolvência, que induzem a falência, ou que ele está praticando fraude a credores, tá? Tipo, proceder liquidação precipitada dos seus ativos, é quando ele está vendendo tudo a preço de banana, muito barato. Realizar atos inequívocos, ou tentar realizar com o objetivo de retardar pagamento, ou fraudar credores, negócio simulado, alienação de parte do ativo, trespasse, que é a venda do estabelecimento sem consentimento dos credores, ou sem ficar com bem suficiente para solver, simulação de novo, a simulação da transferência do principal estabelecimento, com o objetivo de burlar a fiscalização, ou seja, fraude à legislação, fraude à lei, dar ou reforçar a garantia de dívida, sem ficar com bens livres e desembaraçados para pagar as suas dívidas, ausentar sem deixar representante habilitado, ou seja, fechar o estabelecimento e ninguém desaparecer no mundo, deixar de cumprir a obrigação estabelecida no prazo, tá? Essa última aqui, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Lembrem do processo de recuperação que a gente terminou de ver. No processo de recuperação, eu tenho o seguinte, depois de homologado o plano de recuperação, por 2 anos, nos dois primeiros anos,
O processo fica pendente. E se o devedor não efetuar o cumprimento de alguma obrigação, convola em falência. Depois dos 2 primeiros anos, o processo de recuperação é encerrado e se o devedor não cumpre alguma obrigação, os credores podem pedir, aí é uma faculdade, eles podem pedir a falência com base em prática de ato de falência, que é essa do 94.3 aqui, tá? Ok? Tá aí no chat. Então, quando ele fala aqui, deixa de cumprir no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação, isso é obrigação, obviamente, após esses 2 primeiros anos, porque nos 2 primeiros anos, há a convolução da falência nos termos do 73, tá? Então, aqui é pedido de recuperação, ou pedido de falência com base aqui, mas pós os 2 primeiros anos de recuperação, tá? Então, voltando lá para meu Word, meu bonitinho, meu precioso. Então, aqui eu vou ter a prática de atos de falência. Também é uma causa de pedido. Com base no artigo 94.3, tá? Isso aqui saiu do lugar. Entendi porque isso saiu do lugar. Eu tô puxando para baixo. Tá? O valor da causa aqui é qualquer valor para meros efeitos fiscais. Porque eu não tenho como dar valor a ele desaparecer. Eu não tenho como dar valor a ele praticar uma fraude a credores. Eu não tenho como dar valor a esses atos. Então, usar o valor aqui é para meros efeitos fiscais, ok? Beleza? E as provas, aqui é qualquer prova admitida em direito, porque eu também não sei qual é o ato que ele está praticando, e como eu não sei qual é o ato que ele está praticando, eu não posso dizer exatamente como é que eu vou fazer a prova. Se ele desapareceu e não tem mais ninguém lá no estabelecimento, por exemplo, eu já vi um processo em que o credor apresentou por 3 vezes, numa semana, 3 vezes não consecutivos, alternado, ele foi lá segunda, quarta e sexta, salvo muito me engano, tá? Ou foi no sábado, ele foi 3 vezes na mesma semana, e eu sei que os dias não eram consecutivos. Com o jornal, já vi aquela fotinha do jornal? Com o jornal, para provar o dia, ele comprou o jornal e estava lá com o jornal assim, para provar que ele tinha ido no estabelecimento em horários diferentes, em dias diferentes, e o estabelecimento estava fechado. Então, a prova aqui por qualquer meio de direito admitido, tá? Quem que eu vou aprender, né? Vou tirar aqui, se vocês quiserem tirar o print. Então, eu posso aqui qualquer valor, beleza? Ou qualquer prova admitida em direito, tá? Ok? Voltando aqui, a gente deixou de preencher aqui o valor da causa e as provas. No caso aqui do valor da causa, tá? É o total da dívida do devedor, já que ele está pedindo a própria falência e ele está dizendo que ele deve e não tem condição de pagar. Aqui o total da dívida e as provas vão ser os balanços
patrimoniais. Esse daqui está no 102. 102. Não, 102 não. 98 também não é, não. Será decretada. Não, 102. De habilitação. Depois eu acho e mostro para vocês. Mas ele vai ter que deve aprovar aqui com balanços patrimoniais, documentação contábil, apresentação de rol de credores, apresentação do patrimônio, e não pode ocultar patrimônio, tá? Ô, Rodrigo, eu queria ver esse seu caderno, manda uma foto aí, vá? Queria ver, você fala tanto do pobre do caderno que eu tenho até medo. Apresentação do patrimônio do devedor, para justamente provar que ele não tem condição de pagar as suas dívidas, tá? Vou mandar o PDF sim, mas para vocês terem aqui. Então, na autofalência, a causa de pedir é insolvência, o pedido é a própria falência, o valor da causa é o total da dívida do devedor e a prova, aí você vai provar por todos os meios admitidos em direito, sendo que isso daqui é o que tem obrigatoriamente que colocar, a jurisprudência já tem nesse sentido, a doutrina também, balanços patrimoniais, documentação contábil, até para provar que você não está fraudando a credores, que você não está usando a falência como instrumento para fraudar os credores, tá? E o pedido do credor, tá? Ok? O credor vai pedir a falência, tem que qualificar o devedor, as causas de pedir é a impontualidade, a execução frustrada, a prática de atos de falência, o pedido vai ser a decretação da falência, o valor da causa aqui, qualquer do valor dos títulos, no caso do inciso 94.1, tá? O valor da dívida, no caso do 94.2, e qualquer valor, no caso 94.3, as provas, títulos ou títulos, execução e a certidão emitida em cartório, qualquer prova admitida em direito. Beleza?